Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 28 de setembro ao dia 4 de outubro. E hoje, antes de começar o vídeo, já queria pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, para fazer parte dessa egrégora aqui comigo. Nessa semana, a gente vai ter a lua cheia em Áries. Lua cheia sempre vai trazer esse ápice de um ciclo, né? Ele sempre vai intensificar, é uma energia que intensifica, que aumenta as nossas emoções. Então todo mundo acaba ficando um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais emotivo. E por ser na energia de Áries, que é o arquétipo do guerreiro aí, né? Marte, que é o regente, também tá em Áries, retrógrado, pedindo pra gente revisar um pouquinho a nossa impulsividade, a nossa maneira de agir. Pode ser que essa lua e esse encontro, inclusive com Marte ali, traga muito dessa impulsividade à tona. Então a pressa, a impulsividade, a irritação, a impaciência podem ficar mais presentes durante toda essa semana. E a gente vai ter que olhar para dentro e se policiar e também analisar, né, do que eu tenho raiva, por que eu me sinto tão impaciente, o que de fato tá por trás de tudo isso, né? O que no fundo tá causando esse sentimento, essa insatisfação com algo que eu espero que seja de determinada forma. Geralmente, quando a gente está vivendo essa frequência, significa que a gente está fora do nosso compasso natural. Quer dizer, eu tô fora do meu ritmo interno. Eu tô muito no ritmo externo, no ritmo que a sociedade me impõe, o que a vida moderna, né, nos impõe de maneira geral, mas eu não tô respeitando o meu ritmo interno, eu não tô respeitando aquilo que o meu corpo precisa, as minhas próprias necessidades, né? Se a gente olhar para a natureza, o ritmo dela é muito mais lento, é muito mais compassado, né? Se a gente olhar para as estações, elas se alternam, tudo tem o tempo certo de acontecer. Se a gente plantar alguma coisa, a gente observa as fases de crescimento, e até mesmo se a gente olhar para uma gravidez também, que representa ali o crescimento de um novo ser, e a gente está fora desse compasso. Então pode ser que muitas situações cheguem nesse limite para mostrar pra gente que existe um descompasso, tá fora do ritmo ali. E a gente precisa voltar para dentro e encontrar o nosso próprio ritmo e respeitar esse ritmo, respeitar esse tempo interno que a gente não tá respeitando e por isso tá causando tanta ansiedade, né? Tanto desgaste. Isso também tem a ver com o aspecto exato que vai acontecer essa semana entre Marte, que tá lá em Áries retrógrado, e Saturno, que tá lá em Capricórnio, também retrógrado, mas que no mesmo dia em que vai haver esse confronto, né, essa conversa ali meio tensa, Saturno também volta ao seu movimento normal. Então é como se fosse um confronto final, digamos assim, para que a gente possa rever como a gente tem lidado com essa questão da cobrança, das demandas que a gente se impõe, né? E tanto que a vida e a sociedade nos impõe, mas que a gente também se auto-impõe, né? Que a gente acha que tem que fazer, que a gente acha que tem que provar o tempo todo. Então pode ser que a gente se sinta assim um pouco saturado, e é muito no sentido de chegar no limite pra gente perceber que dali não tem mais como ir. Dali vai ser mais do que nos sugar, vai ser mais do que tirar a nossa essência, né, daquilo que a gente já tem, que já tá no excesso, né? Então quando passa do excesso é o limite, e aí esse limite ele chega para mostrar que não dá mais pra gente passar dele, pra gente ir a um ponto em que não tá mais nos fazendo bem. Então é pra gente perceber, né, o que eu posso talvez deixar pra lá, o que eu posso deixar de fazer, o que é realmente importante pra mim, e onde que essa pressa toda vai nos levar, né? Pra onde que eu quero ir, que eu tô com tanta pressa, que lugar que eu quero chegar, que eu preciso ir a 100 por hora. Começar a rever todas essas questões vai ajudar muito a gente a entender o próximo passo desse processo. A gente tá vivendo um ano bem desafiador, isso é bem claro, já bem óbvio para todo mundo, né? E dentro de uma questão interna, né, de cada um tá vivendo isso na própria vida, a gente vai ter que olhar em algum momento, né, que parte da nossa vida a gente precisa resgatar, de que parte nossa a gente se perdeu. Todas essas reflexões têm muito a ver, estão muito alinhadas com tudo o que está acontecendo, e a gente precisa começar a observar com muito mais clareza e com muito mais
paciência, acolhimento, entendendo que a gente saiu desse compasso natural e que agora a gente está sendo convidado com tudo o que está acontecendo para voltar a esse ponto, a encontrar novamente o equilíbrio interno, porque esse desequilíbrio que a gente vê fora na sociedade só está espelhando o desequilíbrio dentro de cada um, o desequilíbrio que vem dessa falta de conexão com a própria essência, né? E é isso que está acontecendo. Então, depois também no final da semana, Plutão também volta ao seu movimento direto. Então, com esses dois planetas aí no movimento direto, a gente vai perceber que vai haver uma movimentação maior, né? As coisas elas vão começar a fluir mais. Mas se a gente não reviu tudo que estava fora de ordem, fora de compasso, se a gente não olhou para as nossas questões, talvez ainda continue emperrado mais um pouco, porque a gente vai ter que alinhar com as novas estruturas que a gente está criando. E se a gente não está criando, elas vão continuar ruindo, porque tá querendo dizer que não é sobre aquilo, na verdade, que a gente tem que se embasar, né? Mas sim uma nova estrutura, uma estrutura que ela é muito mais alinhada com quem a gente é de verdade e por isso ela se sustenta, porque ela não tá baseada com nada externo, né? Então é se alinhar com aquilo que faz sentido para nós. E não importa muito o externo. Sim, fazemos parte de uma sociedade, mas enquanto essa sociedade ela estiver alinhada com o que poucos querem e a maioria estiver servindo a esses poucos, a gente vai estar sempre em desvantagem com a nossa própria alma. Então ela está pedindo para você, olha mais para você. Existe uma maneira de você encontrar o equilíbrio aí, você não tá sempre dando e nunca recebendo e nunca se permitindo, né? Então eu sei que são reflexões bem profundas, mas é que a gente está passando por um momento e essa semana tem vários encontros aí pedindo pra gente olhar pra gente de uma maneira cada vez mais profunda, porque é só lá no fundo, é só indo até o fundo que a gente vai resgatar quem a gente é de verdade. Na segunda, a Lua entra em Peixes a partir do 12:30 e vai ficar ali terça e quarta, quase o dia todo também. Nesse momento, a gente vai ter sempre, né, quando a Lua está em Peixes, uma abertura maior para uma conexão com outras dimensões da realidade. Então, a gente é convidado e tem uma facilidade maior a sair dessa coisa muito pautada no material, naquilo que os nossos 5 sentidos acessam, e se conectar com uma verdade universal, e se conectar mais com a nossa intuição, que é o nosso GPS interno. Então, se você está se sentindo um pouco perdido, e não sabe muito bem para onde ir, o caminho certo ele só vai ser guiado, conduzido para nós quando a gente se conecta com o nosso GPS interno, porque ele é único. Então é como se cada pessoa tivesse um GPS interno. Se eu ficar seguindo as outras pessoas, eu tô indo aonde elas precisam ir ou não também, porque se elas estiverem seguindo outras, quando você vê, tá todo mundo indo para a mesma direção, mas ninguém tá indo na direção do coração, ninguém tá indo onde a alma deseja estar, para onde a alma deseja ir. Então a gente precisa aproveitar esses momentos em que há essa maior abertura para se conectar com essa energia interna, para se conectar com a nossa intuição e começar a receber e a se abrir para inspirações chegarem para nós. Porque quando a gente está nessa conexão, a gente recebe inspirações, ideias, mensagens, sinais, sincronicidades, só que a gente precisa prestar atenção. Se a gente está muito aqui no mental, no racional, né, ou no cotidiano, no prático, a gente perde esses detalhes, essas nuances que são muito sutis e a gente precisa estar mais atento para ouvir. Então aproveita, né, dentro dessa energia de Peixes, segunda-feira tem vários aspectos positivos no céu, trazendo essa abertura, né, para novas inspirações, para novas ideias, para sinais, para sincronicidades. Eu acho que a energia de Peixes ajuda muito a gente a se conectar com uma energia maior que está sempre sussurrando pra gente nos nossos ouvidos, se a gente silenciar para ouvir, que tudo tá bem, que tudo vai ficar bem. E quando a gente se conecta com essa verdade maior, a gente se sente amparado, a gente se sente acolhido e a gente se sente muito mais forte para lidar com as questões da vida, né? Sabendo que a gente tem sim um amparo, um apoio e a força que a gente precisa dentro da gente também. Então eu acho que são energias que quando a gente se conecta, claro, com o lado luz de Peixes,
desse arquétipo, né, a gente consegue se conectar com essa verdade universal. Mas se a gente tá numa frequência mais baixa, quando a gente não tá consciente, a gente pode se sentir extremamente perdido, a gente pode abraçar o sofrimento, né, e fazer dele o nosso melhor amigo. Então a gente não consegue sair daquela vibração de vitimismo, aquela vibração de coitadismo. Então cuidado, né? Então se conecta com a energia mais alta, se conecta com essa frequência, com essa força que tem dentro de você, que tá sempre conduzindo você para o melhor caminho e dizendo que tudo vai ficar bem. Se você fechar o olho e silenciar, você vai conseguir ouvir essa vozinha falando dentro de você. Na terça, a gente vai ter esse aspecto oficial, então, entre Marte e Saturno. Cuidado, né, durante toda a semana, mas nesse dia pode ser, né, ainda segunda, terça, que você sinta essa energia de cobrança, de pressa, de que nada que você faz é suficiente, é o bastante. Se você vir, né, perceber que caiu nessa armadilha, cuidado, respira, né? Retoma o seu centro e pensa, tudo que eu faço é bastante, tudo que eu faço é o suficiente. Faça uma lista do que tudo que você já fez e olhe para aquilo, fala não, né? Eu tô fazendo sim o meu melhor, né? Se acolher nesse momento e não continuar alimentando essa voz que fica ali sempre dizendo que não tá bom o suficiente, sempre se cobrando, porque é um pouco da energia que tá permeando aí, digamos, tá? O todo aí, né? As pessoas, a sociedade, enfim, tá pairando no ar, digamos assim. E aí a gente precisa prestar mais atenção para não se deixar conectar e absorver essa energia, tá? Porque isso pode baixar um pouco a nossa energia, principalmente dentro dessa energia da Lua em Peixes, em que a gente fica assim um pouco mais sensível. Então use essa sensibilidade para se conectar com energias mais elevadas e não para se conectar com energias mais baixas que vão drenar ainda mais a nossa energia, tá? Na quarta, já quase meia-noite, a Lua vai entrar em Áries e ela passa quinta e sexta o dia todo dentro dessa energia, fazendo ali inclusive um aspecto, né, de oposição com o Sol que está lá em Libra e trazendo essa intensidade à tona. A gente vai ter que tomar mais cuidado, então, nesses dias, para não descontar nos outros a nossa frustração. Então, muito cuidado com essa energia nos relacionamentos, né? Porque é dentro desse eixo do eu, né? De Áries e do outro na minha vida, que é Libra. Então, cuidado com isso. Presta atenção a essa energia de pressa também, que vai estar sendo testada. A gente vai estar sendo muito testado no sentido de acessar em nós a nossa paciência, o nosso centro de paz, o nosso centro de equilíbrio, que pode vir por situações externas que fazem a gente sair do eixo, que fazem a gente perder a paciência. Usa essa energia forte, né, de Áries, que pode trazer essa raiva, essa ansiedade, essa impaciência, para canalizar naquilo que você deseja ver crescer na sua vida. Então ela é uma energia extremamente positiva porque ela nos impulsiona, é uma energia impulsionadora, né? E a gente pode sim pender para impulsividade. Então em excesso ela pode virar uma metralhadora. Só que como que eu vou usar essa energia? Se conecta, né, se concentra e percebe como que eu posso usar essa energia, como que eu posso canalizar da melhor forma para aquilo que eu quero ver crescer na minha vida, né? Aproveita essa dose de coragem também que essa energia traz para finalizar alguma coisa que não faz mais sentido, para se livrar de dependências externas e perceber que o seu maior poder está dentro de você, né? Então tudo isso vai estar vindo à tona para a gente se reconectar com esse centro de poder que está sempre pulsante, que está sempre vibrando, mas que a gente insiste em negar, né, em fingir que não é com a gente e buscar isso fora de nós. E aí que a gente causa essas dependências externas, essas dependências emocionais. Então tudo isso vai estar vindo à tona, né, para a gente olhar para essa energia e perceber o nosso poder de decisão, de resolução, né, de ação que vai estar muito forte dentro dessa energia nessa semana. Então usa isso de uma maneira positiva e percebe as armadilhas que vão sendo criadas ali para testar, né, o nosso centro de paz, pra gente voltar para ele, na verdade, porque se algo nos irrita, se algo nos tira a paz, é porque a gente não tá no nosso centro de paz. Então procura se conectar com ele,
respirar fundo e deixar que essa paz tome conta de você. Inclusive, semana passada, né, eu fiz uma live em que eu falei bastante sobre as energias do momento. Eu trouxe muitas e muitas dicas de como a gente lidar com tudo isso que está acontecendo agora, né? E no final eu fiz uma meditação pela paz e foi muito intensa, porque além de acessar essa sensação real, né, profunda e completa dentro da gente, antes eu fiz uma limpeza, porque quando a gente tá fora do nosso centro, é muito desafiador, né, a gente se conectar com a paz, porque a gente justamente tem muitas camadas por cima ali que não estão em paz, e a gente não tá em paz com isso que a gente sente, então a gente fica ali brigando, renegando, né? Então nessa meditação, primeiro a gente limpou, inclusive com a energia do fogo, então tem muito a ver com essa energia de Áries, tem muito a ver com essa semana aí de lua cheia, né? Então eu vou deixar aqui embaixo o link dessa live e também da meditação para você fazer nessa lua cheia, aproveitar essa energia e se conectar com a paz verdadeira e profunda que existe dentro de você. No sábado, a partir do meio-dia, a lua ela entra em Touro e passa o resto do sábado e domingo todo ali. Nesse momento, a gente tem a oportunidade de ancorar essa energia e trazer ela mais para a matéria, né? E trazer mais ela para o chão, para a natureza, para a nossa própria natureza. Então é um momento de respirar fundo, de diminuir o ritmo, de perceber o que eu posso realmente manter na minha vida. Touro traz muito essa ideia do desapego, né? E sempre que a lua entra ali, né, nos próximos 5, 6 anos, ela vai encontrar Urano, que está passando por Touro também. Então, reforça sempre esse pedido. O que você pode se desapegar? O que você pode deixar para trás? O que você pode mudar na sua vida, né? Emocionalmente falando, porque a lua ali, quando ela encontra, né, para você seguir um novo caminho, para você seguir uma nova direção. E com a energia, né, o arquétipo de Touro, isso vai acontecer com passos lentos, constantes, pensados. Então, um passo por vez, a gente consegue sim avançar, né? E talvez depois dessa energia ariana tão forte, para trazer também para o nosso eixo que nem tudo é no tempo que a gente quer, nem tudo é na pressa que a gente espera que aconteça. A gente está vivendo num momento, né, de uma sociedade muito imediatista, muito no aqui e no agora, para ontem, né? Muito cheia de ansiedade. E Touro ele pede pra gente voltar para essa conexão com o tempo certo de cada coisa. Então que a gente também perceba, né? Então é um sábado, é um fim de semana, talvez seja um momento de não movimento, seja um momento da gente respirar, da gente aproveitar, da gente se conectar com a natureza, da gente simplesmente viver as coisas boas da vida. Porque a vida não é só resolver problemas, a vida não é só ficar pensando nas questões que eu tenho que resolver internamente e externamente. A vida também é aproveitar o processo, é aproveitar a nossa humanidade, né? E usar os 5 sentidos, que estão muito relacionados também com esse arquétipo de Touro, para vivenciar a vida em todas as nuances, porque o nosso espírito, a nossa conexão real, ele vai além dessa dimensão, ele vai além desses 5 sentidos, e querendo ou não, ser humano está relacionado a você estar preso, né, entre aspas, mas estar limitado pela experiência sensorial que os nossos 5 sentidos trazem, né? Tem o 6º sentido, que é a intuição, que é essa conexão maior que a lua, né, e o arquétipo de peixes trazem com mais facilidade, mas quando chega em Touro, traz para a terra, traz para o corpo, traz para aquilo que a gente vivencia aqui e agora, e focar mais no aqui e no agora, inclusive, né? Então aproveita esse fim de semana para diminuir o ritmo, ancorar a energia, desapegar, deixar realmente trocar essa pele velha para que a gente possa ir cada vez mais para uma nova direção, com passos lentos, constantes, mas decididos, sabendo que eu tô indo para a direção certa e não apenas, né, tentando e experimentando sem saber muito bem se aquele é o meu caminho, só seguindo as outras pessoas, né? A gente vê muito isso também, muitas pessoas seguindo outras pessoas, né? A gente não tá mais aqui para seguir nenhum salvador, para seguir ninguém que vai dizer o que a gente tem que fazer. Enquanto cada um não despertar para si mesmo, né? Então muitas pessoas estão despertando, mas elas despertam e elas continuam buscando um ponto de referência. Elas ainda não despertaram para elas mesmas, né? Para a verdade do próprio ser. E é isso que a gente está sendo convidado a fazer com tudo que está acontecendo ao nosso redor.
Eu também vou deixar aqui embaixo o link para a meditação de lua cheia, se você quiser fazer, né? Principalmente ali no dia oficial que ela vai acontecer, que é principalmente ali de quarta para quinta ou na quinta noite também, são os dias mais fortes dessa energia, né? Então você pode aproveitar para fazer essa meditação e usufruir da melhor forma dessa energia. Então vamos para a cartinha da semana. Nessa semana a gente saiu com a energia dessa carta, que é os amantes, que para o tarô tradicional representa, né, a carta número 6, os enamorados. Então a gente tem aqui, né, essa energia que fala muito dos relacionamentos. Então mais uma vez eu reforço que vai ser uma semana que pode sim trazer à tona questões de relacionamento, de dependência emocional, né, da gente lidar com questões ali e assumir o papel de protagonista da sua própria história, né? Então a gente muitas vezes, principalmente num relacionamento, a gente acaba aceitando o papel de coadjuvante, né? E a gente joga sempre o holofote no outro, a gente sempre coloca o outro como protagonista, inclusive projetando essa necessidade ou essa obrigação do outro nos fazer felizes, do outro nos preencher, do outro nos curar, do outro sempre. Então nesse momento a gente precisa começar a voltar mais pra gente, pro nosso lugar, pro nosso papel dentro da nossa própria história, né? Então o relacionamento ele sempre vai servir como espelho. Começa a perceber no seu relacionamento como é que anda esse espelho aí, o que ele vem espelhando para você, o que mais te incomoda, o que mais te agrada, né? Tudo isso diz muito sobre você e não sobre o outro necessariamente, tá? No início é difícil aceitar, né? É um pouco incômodo você perceber que se trata de você e não do outro, mas a partir do momento que você olha para dentro com sinceridade, sem julgamento, sem apontar dedo, você consegue se libertar de uma maneira muito mais fácil de tudo isso. E como que você faz esse movimento? A partir do amor. Então uma outra energia dessa carta, né, que ela pede, que ela traz, é para a gente se conectar cada vez mais com o amor que a gente é, né, fazendo as coisas com amor, sentindo esse amor por si mesmo. Eu acho que o alto amor, né, sentir esse amor por si mesmo é a primeira coisa que a gente precisa resgatar, que a gente precisa fazer se a gente quiser realmente se curar. Então como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Como é que eu vou exigir do outro me amar se nem eu mesmo me amo? Né? Então é muito forte isso, é muito importante fazer esse movimento, né? Eu tô recebendo alguns insights aqui, algumas ideias, e em breve eu vou fazer uma meditação bem especial nesse sentido, tá? Porque eu sinto muito que precisa partir desse ponto interno que é o nosso coração e o nosso amor próprio, o nosso amor pela gente mesmo. Sem isso, nenhum relacionamento acaba dando certo. Tá? E por fim, ainda dentro dessa energia, né, da carta com a energia da semana, aliando os dois, essa carta ela traz muito também a energia da dúvida, da indecisão, de não saber o que escolher. Se você está se sentindo um pouco perdido, né, se conecta com seu coração para decidir, ver o que ele quer de verdade e usa essa energia ariana de coragem para fazer o que precisa ser feito, para cortar coisas que não servem mais, para ter coragem de ir lá, de resolver, de fazer e sair dessa indecisão, e sair da dúvida, sair da dualidade, né? Tomar um lugar em que eu vou seguir o meu coração, que é o espaço de união dentro de mim, o espaço de unidade, né? Quando eu sigo o meu coração, eu tô na unidade. Quando eu sigo qualquer coisa fora, eu tô na dualidade, porque eu teria isso, eu teria aquilo, eu teria outra coisa que alguém disse para mim. Não é o que o meu coração tá me dizendo, porque o coração ele tá na unidade, ele tá em conexão com o todo, né? Então também é uma energia muito forte, uma semana muito forte pra gente resolver, decidir, né? Tomar essa dianteira da nossa vida de verdade. Então é isso. Antes de terminar, eu queria deixar um convite para você participar da live que eu vou fazer no Instagram, quinta-feira, dia 1º, para falar um pouquinho mais sobre as energias do mês de outubro, né? Sim, a gente já está se encaminhando para a reta final de 2020. Sempre no começo do mês eu procuro trazer um pouco de informações para a gente se preparar, para a gente olhar para o céu e olhar para as energias que estão mais fortes, né? Também trago um pouco do que os meus mestres, meus guias me intuem aqui, né?
né? Então é bem especial geralmente, e se você quiser estar comigo ao vivo, vai ser na quinta-feira, dia 1º, às 2 da tarde no horário de Brasília. E não se preocupe se você não puder estar ao vivo, eu vou deixar gravado, depois eu trago também aqui pro YouTube, mas só para avisar para quem quiser estar comigo lá, na quinta-feira tem live lá no Instagram. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui pra mim, de dizer pra mim se você gostou, se esse conteúdo fez diferença na sua vida. E se fez, se você acha que pode ajudar mais alguém que tá passando por alguma questão hoje, envie esse vídeo também para essa pessoa, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar. A gente se vê na semana que vem. Um beijo enorme. Tchau, tchau.